Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar alguns comentários sobre o episódio número 2 da Pátria Educadora do Brasil Paralelo e especificamente a questão da Escola Nova e do John Dewey, que o vídeo aborda, né? Bom, em determinado trecho, o Olavo de Carvalho ele fala da influência do pragmatismo norte-americano nas teses de John Dewey, onde no pragmatismo a verdade não existe mais, né? Ou seja, o que importa é o uso que você faz daquele conhecimento, é a praticidade que você tem daquilo, não importa o conteúdo do que você está ensinando, né? E João Malheiro, ele diz o seguinte, que uma visão sentimental da educação é o resultado da escola nova, que gerou crianças fracas. Na verdade, aquilo foi uma forma disfarçada de manipulação pelo Estado através do sentimento das pessoas, né? Passa-se a privilegiar muito mais o método do que o conteúdo, a matemática, por exemplo, né? E com isso a escola se perde, né? Bem, eu acho que essa perspectiva ela perde totalmente foco do que foi o movimento da escola nova e eu vou tentar pontuar isso nesse vídeo aqui, tá? Bom, o Manifesto dos Pioneiros, ele é de 1932, ele tem uma perspectiva ampla, tá? Então, aqui nesse livro aqui, da Maria Luísa Pena, fala sobre Fernando Azevedo, que é um dos educadores que participou do Manifesto dos Pioneiros. No anexo tem o Manifesto dos Pioneiros, né? Onde a gente pode ver que a perspectiva, um dos pontos, né? Fala assim, a escola, que tem sido um aparelho formal e rígido, sem diferenciação regional, inteiramente desinteressado em relação ao meio social, passará a ser um organismo vivo, com uma estrutura social organizada à maneira de uma comunidade palpitante pelas soluções de seus problemas. Tá? Aí vem assim, de fato o divórcio entre as entidades que mantêm o ensino primário e profissional e as que mantêm o ensino secundário e superior vai concorrendo insensivelmente, como já observou um dos signatários desse manifesto, para que se estabeleçam no Brasil dois sistemas escolares paralelos, fechados, em compartimentos estanques e incomunicáveis. Tá? Então, esse é o ponto do Manifesto dos Pioneiros. Você tem uma educação voltada para o ensino técnico, né, que é relegado a um segundo plano. E você tem uma educação bacharelesca, retórica, formada para a criação de uma elite que vai governar o país, que vai ser os grandes advogados do país, né? Então você tem uma distância entre o ensino teórico, puramente, e o ensino prático, que é considerado de segunda categoria. Esse é um ponto que o Manifesto dos Pioneiros está criticando. E a questão da escola ser um organismo vivo, que estimule o indivíduo para a vida em sociedade, para a democracia, né? Agora, é importante chamar a atenção que o Manifesto dos Pioneiros também diz o seguinte, né, sobre a descentralização. Unidade não significa uniformidade. A unidade pressupõe multiplicidade. Por menos que pareça à primeira vista, não é, pois, na centralização, mas na aplicação da doutrina federativa e descentralizadora que teremos de buscar um meio para levar a cabo em toda a República uma obra metódica e coordenada, de acordo com um plano comum, de completa eficiência, tanto em intensidade como em extensão. Então, veja, ele está reforçando o papel federativo dos estados e traçando diretrizes, sugerindo diretrizes para que sejam usados no plano de educação. Tá? Então, a ideia de que é um sistema centralizador, ela não é compatível com o que está escrito aqui no Manifesto dos Pioneiros. Tá? Então, ele está criticando esse sistema de ensino, que era um sistema de ensino retórico, livresco, baseado na mera repetição e decoreba das matérias. Tá? Esse ponto eu abordo aqui na minha tese de doutorado, que eu falei sobre uma experiência em divulgação científica do IBEC de São Paulo. E aqui eu falo um pouco sobre a Escola Nova, né? E aqui eu pego um depoimento do Lourenço Filho, que foi outro educador da Escola Nova. Ele diz o seguinte: o verdadeiro papel da escola primária
é o de adaptar os futuros cidadãos, material e moralmente, às necessidades sociais presentes, e tanto quanto seja possível, às necessidades vindouras, desde que possam ser previstas com segurança. Essa integração da criança na sociedade resume toda a função da escola gratuita e obrigatória e explica por si só a necessidade da educação como função pública. Por isso mesmo, o tirocínio escolar não pode ser mais a simples aquisição de formas verbais e pequenas habilidades para serem demonstradas por ocasião dos exames. A escola deve preparar para a vida real, pela própria vida. A mera repetição convencional de palavras tende a desaparecer, como se viu na concepção da escola do trabalho. Tudo quanto for aceito no programa escolar precisa ser realmente prático, capaz de influir sobre a existência social no sentido de aperfeiçoamento do homem. Tá? Essa questão da cultura bacharelesca, né? O Fernando de Azevedo, que é outro educador aí do movimento da Escola Nova, ele vai destacar. Ele diz o seguinte, sobre a educação como era aí no século XIX, né? Ele fala assim, no entanto, a formação intelectual que essas pessoas recebiam, eminentemente literária, dessa elite que recebia, né? Orientada não para a técnica e a ação, mas para o cuidado da forma, né? O adestramento da eloquência e o exercício das funções dialéticas do espírito, não podia fazer desses mestres em artes e licenciados, senão letrados, imitadores e eruditos, cujo maior prazer intelectual consistia no contato com os velhos autores latinos. Força de conservação antes do que instrumento de libertação do espírito. Então, essa cultura retórica é que é o ponto central de crítica do movimento do Manifesto dos Pioneiros. Outro livro aqui, ó, 500 anos de educação no Brasil, ele fala aqui como eram as aulas. Aqui ele fala assim, ó, uma leitura perfeita foi assim descrita. Júlio lia a lição. Então, Júlio, leia a lição. Está falando com o aluno. O aluno levantando-se, ficando-se na posição de sentido, com o braço naturalmente distendido ao longo do corpo, ao segurar o livro com a mão esquerda, tendo o braço levemente dobrado, de modo que o livro ficasse na altura dos ombros e a vista caindo obliquamente sobre a respectiva página de leitura. Tem toda uma formalidade para você ler um livro. Então, é essa retórica, é essa educação que o Brasil Paralelo está querendo voltar? Essa é a pergunta que fica quando você vê esse vídeo, né? É interessante destacar que o Fernando Azevedo, ele não tem muito uma influência do John Dewey, ele tem uma influência mais dos franceses. Então, apesar do John Dewey realmente ter tido uma influência grande no Estado Novo, não foi a única influência desse movimento. Tá? Aqui um outro livro aqui do Anísio Teixeira, outro educador dessa época. Tá? Anísio Teixeira, ele diz o seguinte, na página 12. Quando na Convenção Francesa se formulou o ideal de uma educação escolar para todos os cidadãos, não se pensava tanto em universalizar a escola existente, mas em uma nova concepção de sociedade, em que privilégios de classe, de dinheiro e de herança não existissem, e o indivíduo pudesse buscar pela escola a sua posição na vida social. Desde o começo, pois, a escola universal era algo de novo, e na realidade uma instituição que, a despeito da família, da classe e da religião, viria a dar a cada indivíduo a oportunidade de ser na sociedade, aquilo que seus dotes inatos devidamente desenvolvidos determinassem. Esse é o ponto principal da pedagogia na Revolução Francesa, que o vídeo completamente deturpou. A ideia de que você criar, pela educação, igualdade de condições para as pessoas. Tá? Então, a proposta era um ensino amplo contra a formação de elites. Né? Aqui, numa outra página, ele diz o seguinte, quando os hábitos de especular racionalmente se transferiram no século XVI para as oficinas, cujos aparelhos e apetrechos começaram a ser usados no laboratório, não para artes de produzir, mas para artes de conhecer, criou-se um novo tipo de conhecimento, o conhecimento experimental, destinado a substituir não as crenças teológicas do homem, mas as suas crenças práticas. Com efeito, o dualismo instituído pelos gregos criara entre o conhecimento racional e o conhecimento empírico
um abismo intransponível. Tá? Então ele está criticando essa dualidade do ensino, entre um ensino prático, técnico, e um ensino teórico. Tá? E ele está propondo essa união, o que foi com a Revolução Científica. A Revolução Científica, ela trouxe essa união entre a experimentação e a teoria. Tá? Ela trouxe essa união entre os dois. Então é trazer isso para o movimento pedagógico, que é a proposta do Dewey e do Anísio Teixeira. Tá? Então, ele fala aqui desse dualismo. Reflete-se na educação esse dualismo substancial, com a manutenção desde a independência do Brasil de dois sistemas escolares, um destinado à formação de uma elite, compreendendo a escola secundária acadêmica, e as escolas superiores, mantido sempre sob o controle do governo central, ou rígida e uniformemente imposto a toda a nação. Outro destinado ao povo, e na realidade à classe média emergente, compreendendo escolas primárias e escolas vocacionais, sob o controle, desde 1834, dos governos provinciais. Os dois sistemas eram separados e independentes. Então o Manifesto do Pioneiro está querendo unificar esses dois sistemas, que é uma coisa também que o vídeo do Brasil Paralelo perdeu completamente, nem tocou nesse assunto. Né? E outro ponto que é importante destacar é que quando o ministro da Educação, Gustavo Capanema, ele interrompeu esse processo de discussão da escola nova e adotou as teses católicas, né, da igreja. Convém lembrar que nós estamos aqui numa ditadura. Então, o vídeo todo do Brasil Paralelo critica o papel do Estado. No entanto, as teses católicas que o vídeo defende foram colocadas dentro de um Estado ditatorial. Como é contraditório esse discurso, né? Ainda segue Anísio Teixeira, tá? Diz o seguinte: não advogamos o monopólio da educação pelo Estado, mas julgamos que todos têm direito à educação pública e somente os que quiserem é que poderão procurar a educação privada. Então ele não está sugerindo que a educação privada se extingua, né? Os colégios religiosos vai continuar existindo, mas você tem que dar a oportunidade a todos da educação pública, gratuita, né? Então, a escola nova tinha como propostas, né, a questão do ensino leigo, ensino laico, né, desligado da religião, tá? A escola pública gratuita, tá? A obrigatoriedade do Estado em garantir a educação para todos e a coeducação. O que é coeducação? Coeducação é meninos e meninas estudarem na mesma sala, coisa que não acontecia. Bom, será que o Brasil Paralelo está querendo uma reforma na educação para a gente voltar a esse modelo antigo? É isso? Bom, lembrando que a Escola Nova e o John Dewey, né, ele tinha inspiração liberal, de livre mercado. Tá? Então, mesmo assim, os educadores da Escola Nova eles foram acusados de serem, pelos católicos conservadores, né, como Alceu Moroso Lima, os acusou de serem comunistas. Tá? O reitor da Universidade do Distrito Federal, na época, o Distrito Federal era no Rio de Janeiro, tá? Da época, que era o Anísio Teixeira, a universidade foi fechada em 1939, porque ele foi acusado de ser comunista. Ele, Anísio Teixeira, que traduziu os livros do John Dewey, que era dos Estados Unidos. Era comunismo nos Estados Unidos? Não me consta que fosse, né? Bom, é um erro imaginar que na pedagogia do John Dewey o conteúdo não tenha valor, né? A matemática não tenha valor, que o método seja o mais importante, né? Na verdade, na concepção do John Dewey, a escola deve ser uma pequena comunidade democrática, onde a criança deve exercitar suas práticas de democracia, habilitantes para a vida adulta em sociedade. Tá? Então, a escola é um agente de democratização da sociedade. Esse é um dos pontos da escola que ela tem que exercer. Dewey, ele se opôs ao idealismo platônico, aquela ideia de que existe uma verdade absoluta aí no mundo das ideias a ser alcançada, e dos empiristas, né, que viam que a verdade estava no mundo material e cabia a gente descobri-la. Né?
Ele, na verdade, ele adota uma perspectiva evolucionista, tá? Na verdade, nós, seres humanos, somos um organismo que não somos um organismo passivo. A gente interage com o meio ambiente e modifica o meio ambiente. Então, esse conhecimento ele vai mudando com o tempo, né? Há um processo de interação, e essa interação se dá através da experiência. É a interação entre o homem e o meio social. Levando essas ideias para o pensamento, ele desenvolve o conceito de pensamento reflexivo, né? O professor, ele deve não simplesmente dar a resposta final para o aluno, ele deve estimular o aluno a treinar o aluno na busca de soluções. Ele deve aprender a aprender, tá? Então, o conhecimento nesse modelo, ele nunca é visto como algo absoluto, com o que a igreja trabalha, dogmas absolutos a serem observados. Não, ele é um conhecimento que é construído, não está concluído esse processo. Então, tal participação do aluno, para que ele se sinta à vontade, né, tem que ser dentro de um contexto democrático. Né? A educação, na verdade, é a reconstrução ou a reorganização da experiência do aluno, que esclarece e aumenta o sentido dessa experiência, aumentando também a nossa aptidão para experiências subsequentes. Tá? Então, a escola é uma forma embrionária de vida social que possibilita a prática de uma verdadeira vida comunitária. Acusar o John Dewey de comunista, bom, na verdade, o John Dewey ele foi chamado em 1936 a presidir uma comissão, ficou conhecida como Comissão Dewey, em que ele avaliou as condições de exílio do Trotsky. O Trotsky, aquele que foi exilado pelo Lenin na União Soviética e que veio morrer aqui no México em 1940, em 1936, quando ele ainda estava vivo, foi montada uma comissão, John Dewey foi o relator dessa comissão, para avaliar se realmente havia perseguição contra ele. E o relatório final, assinado pelo John Dewey, foi bastante enfático, criticando o governo soviético. Com relação a isso, com o resultado disso, os livros do John Dewey foram todos banidos da União Soviética. Quer dizer, não tem sentido chamar ele de comunista, né? Bom, eu queria concluir, então, destacando aqui um trecho do Manifesto dos Pioneiros, né? Onde ele diz assim, Manifesto dos Pioneiros que está aqui, ele diz assim, né? Toda a profunda renovação dos princípios que orientam a marcha dos povos precisa acompanhar-se de fundas transformações no regime educacional. As únicas revoluções fecundas são as que se fazem ou se consolidam pela educação. E é só pela educação que a doutrina democrática, utilizada como um princípio de desagregação moral e de disciplina, poderá transformar-se numa fonte de esforço moral, de energia criadora, de solidariedade social e de espírito de cooperação. Tá? Então, ainda no livro aqui da Maria Pena, falando sobre o Fernando Azevedo, ele diz assim: o projeto educativo e cultural de Fernando Azevedo tentou colocar em prática, fundamenta-se na convicção de que não se pode pensar em desenvolvimento econômico e em democracia em si mesmos um regime do que um processo, também ele em mutação, sem se cuidar ao mesmo tempo de educação, ciência e cultura, problemas mais do que urgentes e igualmente fundamentais. Então ele está falando dentro da construção de uma sociedade capitalista. Ele não está numa perspectiva de construção do socialismo. Então, bom, esses foram os pontos que eu queria destacar sobre esse assunto. Muito obrigado.